Então entendam bem, existe um plano para a vida do Vitor, um plano divino que no livro eu chamo de plano transcendental, ou seja, que transcende ao que é humano, transcende o que é terreno. Existe um plano, mas esse plano foi escrito por Deus, ele tem o lápis, mas o Vitor tem a borracha. A borracha são as decisões do Vitor. Existe um plano que só vai se cumprir se ele não apagar com as decisões dele. Bom dia, boa tarde, boa noite, meu nome é Vitor Guilherme e vamos para mais um momento de reflexão da Palavra de Deus com o tema O Mito do Livre-Arbítrio. Eu não sei se vocês sabem, mas nos anos de 2008, mais ou menos, neurocientistas descobriram que existem atividades elétricas realizadas no cérebro humano que acontecem antes de uma pessoa tomar uma decisão, como se fossem atividades motoras que acontecem antes de uma pessoa ter a consciência de que ela vai fazer alguma coisa. E o mais interessante disso tudo aqui é que não existe um padrão. Os estímulos variam de pessoa para pessoa. Isso é muito interessante, né? Quando nós falamos do livre-arbítrio, claro que estamos tratando de um assunto que dá muito pano para manga. Porque a vontade do homem, ela é muito louvada pelas pessoas. É o grande poder do homem, a ponto do escritor inglês William Ernest afirmar: eu sou o senhor do meu destino e capitão da minha alma. A ponto de pregadores famosos que pregam a famosa teologia coach, que não é uma teologia bíblica, e logo mais eu estarei gravando um vídeo sobre isso, eles afirmam que Deus ele escreve a nossa história, mas nós temos a borracha que pode apagar tudo aquilo que um Deus soberano escreveu. Eu não entendo isso quando você vai para Isaías 46. Deus ele diz: os meus desígnios prevalecerão e eu farei toda a minha vontade. Lá no livro de Salmos, capítulo 119, no versículo 16, ele diz que todos os nossos dias estão escritos e determinados, mas, enfim, eu deixarei esse assunto para uma próxima, certo? O fato é que os propósitos de Deus têm sido colocados em xeque por conta das vontades de suas próprias criaturas, né? Como muitas pessoas afirmam. Agora, é importante ressaltar que quando eu falo do mito do livre-arbítrio, eu não estou querendo dizer que o homem não tem vontade, porque de fato o homem tem a capacidade dele escolher o que quer. O fato também é que essa capacidade de escolher o curso de suas ações não é a mesma coisa do que a capacidade de escolher o curso do seu propósito. E aqui existe uma grande linha tênue. Há uma distância muito grande entre você decidir o curso de suas ações e o curso do seu propósito. Olhe, por exemplo, a história de José. José foi vendido como escravo pelos seus irmãos e Deus usou toda essa situação para tornar José o governador do Egito. Não é interessante? Os irmãos de José tomaram uma decisão, os irmãos de José escolheram alguma coisa, foram responsáveis pelos seus atos, mas quem foi que decidiu o propósito das suas escolhas? Você sabe, foi Deus. E por isso José deixa claro isso lá no livro de Gênesis, no capítulo 50, versículo 20, quando José está diante dos seus irmãos e ele diz: não foste vós que me enviastes para cá, mas foi Deus quem me colocou como pai sobre Faraó e regente sobre toda a terra do Egito. Ele diz: vós intentastes o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para se fazer o que estamos vendo hoje, conservar muita gente em vida. Perceba quantas das decisões humanas são frustradas, não é verdade? É algo muito passageiro, muito remoto. A vontade do homem pode ser facilmente frustrada. Você pode decidir o que você quer, mas se você, por exemplo, tiver um problema de saúde, tiver um lar instável ou problemas financeiros, simplesmente a sua vontade será frustrada. E tudo aquilo que você planejou vai por água abaixo. Porque, de fato, a nossa vontade não determina o curso da nossa vida. E aqui está uma diferença, né? Entre você decidir suas ações e decidir o seu propósito. Em Eclesiastes capítulo 9, versículo 11, ele diz que o tempo e o acaso afetam a todos.
Constantemente somos assolados por situações que fogem do nosso controle. Nós achamos que estamos no controle de tudo, mas no fim das contas não estamos no controle de nada. É Deus quem está no controle dos propósitos de nossas vidas. Não somos nós. Nós decidimos nossas ações e não os nossos propósitos. Isso é algo muito diferente. Por isso eu estou fazendo questão de repetir. Perceba, você não escolhe doença, tristeza, pobreza, guerra. Você não escolhe sua posição social, sua cor. Você não escolhe a família que você nasceu. Você não escolhe o nível de inteligência que você tem. Se a vontade do homem ela é tão poderosa assim, por que será que o homem não escolhe viver para sempre? Não dá, né? Não dá, pelo que está escrito na palavra de Deus lá no livro de Provérbios, no capítulo 16, se eu não me engano, no versículo 8, quando ele diz que o homem planeja os seus caminhos, mas quem dirige os passos é quem? É o Senhor. Não é o homem. E esse versículo não é só um versículo bonitinho que está na sua Bíblia. É um ensino que compõe a revelação da palavra de Deus. É por isso que Jeremias também repete esse princípio quando ele diz: não cabe ao homem determinar os seus caminhos, nem o dirigir de seus passos. Isso aqui não é mais apenas um versículo de caixinha de promessa. Isso aqui não é apenas um versículo que está aqui para você admirar. Não. De fato, nós não podemos fazer nada que seja contrário à vontade de Deus. E isso a gente precisa deixar claro. Muitas pessoas afirmam que o homem pode escolher entre o bem e o mal, não é verdade? Então, tudo bem, nós não negamos que o homem não faz nada que seja contrário à sua vontade. O homem faz exatamente aquilo que quer. Agora preste atenção. A sua vontade guia suas ações. Isso não quer dizer que suas ações estão livres de influências externas ou internas, porque não estão. No fim das contas, não estão. Você toma decisões baseado em quê? Preferências, baseado em traumas, baseado até mesmo em genética. Então, essa vontade aí já não é tão livre. Perceba isso. A sua vontade, ela é cativa a quem você é, a sua própria natureza. Preste atenção nessa frase. As suas escolhas não moldam o seu caráter, mas é o seu caráter quem guia as suas escolhas. Eu vou repetir, as suas escolhas não moldam o seu caráter, mas é o seu caráter quem guia as suas escolhas. Você consegue perceber isso? E é por isso que nós afirmamos que a sua vontade ela é serva do seu coração e o seu coração é mau. Gênesis capítulo 6, versículo 5, que foi que Deus disse após a queda do homem? Deus viu que a iniquidade do homem havia se multiplicado na terra e que os desejos do seu coração eram continuamente maus. Romanos 3, versículo 12. Ele diz: não há quem faça o bem, não há um sequer. Ou seja, fazer o bem é contrário à sua natureza e à minha natureza. Imagine que você coloca um pedaço de carne e um pedaço de salada na frente de um leão. Qual prato você acha que ele vai escolher? O da carne, né? É claro, porque faz parte da sua natureza. Isso se aplica ao homem também. O homem não é livre das inclinações de sua própria natureza, que são contra Deus. É por isso que o homem não pode escolher a Deus sem que Deus o escolha antes. Na Bíblia diz, né? Deus nos amou primeiro. Jesus disse também, em João capítulo 6, ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer. Porque, de fato, sem uma ação de Deus no coração do homem, o homem não escolhe a Deus. O homem só escolhe a Deus por conta de uma ação de Deus no coração do homem. Porque Deus nos amou primeiro. Então, quando as pessoas costumam falar de livre-arbítrio, elas falam no sentido de que o homem é neutro, ele pode escolher tanto bem quanto mal. Isso não é verdade. A vontade do homem é inclinada
para os desejos de sua carne, que são continuamente maus. Por isso que Jeremias uma vez escreveu: pode o etíope mudar a cor da sua pele? Ou o leopardo as suas manchas? Aí eu pergunto para você, pode acontecer isso? Será que o etíope pode mudar a cor da sua pele? Ou o leopardo as suas manchas? Spurgeon dá uma definição muito importante desse versículo, quando ele diz que o homem branco pode se tornar negro e o homem negro pode se tornar branco, por meio de corrupção, de alguma cirurgia, e não de correção. Não de mudar a essência, existe algo muito diferente nisso aqui. E aí depois Jeremias conclui dizendo, dessa forma, vocês não podem querer fazer o bem, acostumados a fazer o mal. Não dá. De fato, receber a Jesus é um ato da vontade do homem. Isso nós não negamos. Eu já afirmei aqui e reafirmo que o homem faz aquilo que ele quer. Mas geralmente quando você pergunta para as pessoas como é que o homem recebe a Deus, geralmente elas estufam os seus peitorais e dizem, por causa do livre-arbítrio. Elas costumam falar de boca cheia, né? Eu escolho a Deus por causa do livre-arbítrio. Mas como pode ser isso? Porque receber a Jesus significa crer em tudo que ele falou. E em João no capítulo 8, lá no versículo 41, Jesus diz que o homem é filho de Satanás, que é o pai da mentira. E é por isso que Jesus também, lá no livro de João, ele diz, vocês não creem porque eu falo a verdade. Claro. Se o homem antes da conversão é filho de Satanás, como é que ele vai crer na verdade se Satanás é o pai da mentira? Não há sentido nisso. Como é que o homem, a mente do homem pode escolher algo em que ele é totalmente contra? Paulo diz em Romanos capítulo 8, versículo 7, a mente do homem é hostil a Deus, então não faz sentido o homem escolher a paz quando todas as partes do seu ser clamam por rebelião. A gente não consegue entender isso. Não há como conciliar isso. Porque, de fato, meu querido, o homem ele escolhe o mal por causa da sua natureza pecaminosa. E eu estou fazendo questão de repetir isso para você entender esse assunto. Então não é a vontade do homem que deve ser louvada, mas é a graça de Deus que atua no coração de um pecador, transformando um coração de pedra a um coração de carne. E essa vontade sim precisa ser louvada, porque essa vontade atua antes que o homem escolha, porque o homem não pode escolher a Deus. A sua natureza é escravizada pelo pecado. Romanos 6:6. Nós somos escravos do pecado. Como é que um escravo pode simplesmente escolher a liberdade? É uma boa pergunta, né? Então, o homem por si só não escolhe a Deus. Não há como você conciliar isso. Então, meu querido irmão, é claro que o ser humano tem vontade. Mas essa vontade ela é presa pelas amarras do pecado. Essa é uma realidade muito ruim, que só Deus pode libertar. E de fato, a gente percebe que o homem é depravado. Inclusive eu já gravei vídeo sobre isso, falando sobre a depravação total. Você precisa louvar a Deus pela sua conversão. A conversão, ela é monergista, ela vem de Deus para o homem. Não existe cooperação de um homem que está morto em seus delitos e pecados. Você consegue perceber isso? Você não escolhe o dia, nem a família, nem a hora que você vai nascer. Você já imaginou Jesus falando para Lázaro, Lázaro vem para fora, e Lázaro morto, dizendo, não, eu não quero. Faz sentido isso? Não faz. Em Efésios capítulo 2, versículo 1, diz que o homem está morto em seus delitos e pecados. Preste atenção nessa frase aqui. A fé é o primeiro ato da vontade do homem tornada nova pelo Espírito, regenerada pelo Espírito. Senão, o homem simplesmente não tem fé. Porque essa fé é um dom de Deus. Ela vem de Deus para o homem, segundo a soberana vontade do nosso Deus.
Então, é claro que receber a Jesus é um ato da vontade humana, assim como respirar, mas isso só acontece se antes Deus lhes der a vida. Martinho Lutero, ele escreveu um livro chamado A Escravidão da Vontade, onde ele diz, sintetizando a ideia, que não importa se o homem crê que Deus predestina pela presciência ou se Deus tem presciência porque Deus predestina. De qualquer forma, o livre-arbítrio já está comprometido, porque o futuro já está decidido. Não importa se Deus escolhe, não importa se Deus apenas sabe o que vai acontecer. Mas o fato dele saber o que vai acontecer já torna o futuro determinado. Se Deus sabe que daqui a pouco que eu desligar esse celular, eu vou tomar iogurte, é porque eu vou tomar iogurte. Se Deus sabe, é porque Ele já conhece o futuro como se fosse um fato. Deus não está preso ao tempo, não é verdade? Então, seja pela predestinação, a escolha ou pela presciência, o futuro já está determinado. Não há como fugir disso, porque ninguém foge dos planos de Deus. E isso deve nos dar conforto, tranquilidade, de saber que a nossa vida, de fato, está no controle de Deus. A gente não deve louvar muito a vontade humana, porque foi essa vontade que fez com que Adão e Eva, embora eles tivessem de fato o livre-arbítrio, escolhessem comer do fruto proibido, e hoje a humanidade está onde está, nessa miséria. Apenas a graça de Deus pode tirar o homem das amarras do pecado, de Satanás e de si mesmo. Agostinho tem uma frase que eu gosto muito. Ele diz que antes da queda o homem podia não pecar. Aí depois ele fala do livre-arbítrio. Após a queda, o homem não pode mais não pecar. Percebe? Uma inclinação para o mal. Como diz o reverendo Augusto Nicodemos, é como se fosse um carro desalinhado. Ele vai pendendo para um lado. Ele não está neutro. Ele está pendendo para um lado. Ele vai. Essa é a nossa natureza. E depois ele diz: mas apenas na glorificação poderemos não pecar. Que você possa refletir sobre esse assunto e confiar de fato na soberania de Deus. Ah, Vitor, você só fala de soberania. É verdade. Ficarei mais ou menos um mês a um mês e meio sem gravar vídeos, me recuperando. Orem por mim, porque eu sei que Deus, de fato, está no controle. Para quem não sabe, eu irei fazer uma cirurgia no olho esquerdo, um transplante de córnea. Espero que vocês tenham sido abençoados com esse vídeo. Que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus.